Começando mais uma aula e hoje a gente vai estar fazendo a caixinha de promessas. Essa caixinha é uma excelente oportunidade para vocês ganharem dinheiro, porque sai bastante. Existem aqueles potinhos, né, onde as pessoas retiram mensagens motivacionais e eu vim trazer para vocês agora a caixa promessas. Pra gente estar começando a fazer essa caixa promessa, eu vou estar mostrando para vocês como fazer o gabarito dessa caixa para vocês cortarem os tamanhos no papel Paraná, tá? Então a gente vai estar fazendo as medidas aqui certinho, tá? Eu vou estar fazendo nas medidas de 11 por 5,5. Essa vai ser a medida da minha tampa, tá? Da tampa da minha caixa, 11 por 5,5. E a parte, vou estar replicando e fazendo a parte de baixo nas medidas de 4,5 por 11. Esse 4,5 vai ser o tamanho da minha caixa, tá? Então, por isso que eu vou estar colocando essas medidas de 11 por 4,5. Agora, a gente vai estar replicando novamente e fazendo outra parte na mesma medida da primeira, tá? Na mesma medida que a gente fez a nossa primeira caixa. Essas medidas, gente, são do nosso gabarito, que é a parte onde vocês vão fazer o corte para vocês fazerem no papel Paraná, tá? Que é o papel que a gente vai usar para fazer a nossa caixa cartonada de mensagens. Eu vou estar colocando esse aqui, que é 0,4 milímetros, pra gente estar só fazendo esse distanciamento aqui, que vai ser onde a gente vai fazer o acabamento de dobrar as partes, tá? Então, a gente vai colocar aqui 0,4 ou vocês podem colocar 0,3, tá bom? E aí, a gente vai estar fazendo esse espaçamento aqui só pra gente estar criando um gabarito pra vocês estarem vendo como certinho vai ficar. Esse lado aqui que eu vou estar fazendo agora vai ser 1 centímetro. A gente vai colocar nos 4 cantos da caixa. Pra quê? A gente vai colocar um espaçamento de 4 centímetros pra gente fazer o acabamento da nossa caixa, tá? Então, por isso que é importante fazer esses 4 lados aqui, pra gente fazer esse acabamento, que é a parte onde a gente vai fazer a colagem da nossa capa, pra ficar com o acabamento certinho, perfeito, como se fosse realmente a gente estivesse fazendo uma capa de agenda. Que a gente faz umas laterais extras, essa lateral extra vai ter 1 centímetro, pra gente fazer o acabamento da nossa colagem, da nossa capa, tá bom? Então, aí a gente faz, eu vou fazer de 1 centímetro, pra mim tá o suficiente, tá? Não precisa de mais. Tô ensinando pra vocês o passo a passo, pra caso vocês queiram fazer, mudar, alterar o tamanho, vocês podem alterar também o tamanho da caixa, se vocês quiserem colocar menor, se vocês quiserem colocar maior, se vocês quiserem fazer pequenininha, vocês podem fazer. Estou mostrando como fazer o gabarito pra vocês terem uma noção de como fazer, tá? Então, aqui eu vou estar colocando as informações do gabarito, que é 11 centímetros, né? Essa parte daqui. E a outra parte que é 6 centímetros. Não, 5,5, né? 5,5. Que é a nossa lateral. Isso. E aí, vocês podem colocar as informações todas para montar o gabarito. Ó, agora com todas as informações aqui, eu vou agrupar e esse vai ser o meu gabarito para mim fazer o recorte das minhas folhas no papel Paraná, tá? Então, eu vou estar cortando 11 por 5, duas placas de 11 por 5,5 e uma placa de 11 por 4,5, tá? E aí, eu vou deixar esse gabarito aqui para vocês depois, se vocês quiserem usar ele também, vocês vão poder usar. Vou deixar aqui especificado que é 0,4, tá? A espessurinha de distanciamento aqui na hora que a gente for fazer. Vocês vão entender essa montagem aqui na hora que a gente for montar a caixinha, tá? Aí vocês vão entender porque eu coloco esses gabaritos e essas unidades aqui, que é pra pessoa entender realmente qual é a separação na hora que a gente for fazer a montagem, tá bom?
Mas aí nisso aqui vocês vão ter o valor, né, o tamanho das placas e também o tamanho para fazerem a arte da nossa caixa, tá? A gente vai estar fazendo aqui a nossa caixa. Vou estar arrastando para cá e vou estar fazendo a tampa. Essa aqui vai ser a tampa. E agora a gente vai estar fazendo a arte da capa, da caixa. A caixa, gente, ela precisa ser 1 centímetro menor que a minha tampa, tá? Se vocês quiserem colocar meio centímetros só maior, também vocês podem colocar a opção que vocês quiserem. Quando vocês montarem a caixa, vocês vão ter mais noção do que vocês querem ou não, do que vocês vão poder fazer ou não, se vocês quiserem fazer alguma alteração, tá? Então, como a minha tampa, ela tem 11 por 5,5, eu vou fazer a minha caixa de 4,5 por 10, tá? Eu vou abaixar 1 centímetro na minha caixa. Então, vocês podem estar fazendo essa separação. E aí, aqui, eu vou estar criando uma caixa que eu consiga, eu vou fazer um gabarito aqui, que eu consiga cortar o tamanho de uma folha 4 e que eu consiga ter uma forma mais fácil de montagem, tá? Então, a gente vai duplicar essa parte aqui e aqui a gente vai deixar 4 por 4,5. Então, a largura da minha caixa vai ser, dessa espessura aí, vai ser 4 por 4,5, tá? Essa maior tem 10 por 4,5, tá? Então, a largura dela vai ser 4,5 de toda a minha caixa. Aí, aqui, ó, a gente só duplica, tá? Pra fazer a junção, porque tem que ter 4 lados, tá? E aí, a gente vai agrupar isso aqui. Isso aqui é o gabarito da gente fazer o recorte lá no papelão, tá, gente? No papel Paraná. Então, essas medidas aqui é pra vocês fazerem um recorte lá no papel Paraná. Quando a gente começar a nossa aulinha de montagem, vocês vão entender mais ou menos do que significa isso aqui. Agora, a gente vai estar fazendo a montagem da nossa caixa, a parte de baixo, a parte do fundo, tá? Que vai ser 9,7, um pouquinho menor, por 4,5, tá bom? Por 4, na verdade. Porque a nossa lateralzinha da nossa caixa vai ser 4. Então, 4 centímetros por 9,7, tá? Esse vai ser o tamanho do nosso fundo. É o tamanho que vocês vão cortar o papel Paraná, tá bom? Então, a gente tá montando um gabarito aqui. Nesse gabarito, eu vou estar fazendo a mesma coisa que eu fiz no outro, que pra fazer a espessura de 1 centímetro pra gente fazer o acabamento final na nossa caixa, tá? Então, vou estar aqui fazendo o gabarito e vou estar mostrando ele finalizado pra vocês. Ó, gente, aqui já tá finalizado, né? Já coloquei todas as medidas. E esse gabarito é do tamanho dos recortes que vocês vão fazer no papelão Paraná, tá? Essa parte que eu vou estar removendo aqui agora, que é a parte onde a gente vai fazer a decoração. Esse excesso que eu coloquei de 1 centímetro de distância é pra gente fazer o acabamento, tá? Então, agora a gente vai estar removendo essas partes aqui. Eu vou estar ficando só com essa parte maior, que é a parte onde a gente vai colocar a cor, né? Que a gente vai colocar o nosso fundo. Essa parte da caixa, vocês podem deixar ela numa cor padrão, que aí a decoração fica toda na tampa, tá? Então, a gente vai selecionar aqui, isso aqui é pra fazer o acabamento. Se vocês não estiverem entendendo aqui agora, vocês vão entender porque eu fiz todo esse processo lá na hora da montagem, tá? Esse aí vai ser o recorte dos papéis que vocês vão estar recortando pra fazer o acabamento na caixa. E o gabarito, as medidas vão estar lá certinhas pra vocês estarem cortando o papel Paraná. Esse aqui a gente vai estar fazendo a personalização nele, tá? Então, essa primeira placa aqui de cima, a gente vai estar colocando o nome e as informações. E aí, a gente vai estar vindo aqui no Pinterest. Vocês sabem que eu sempre busco algumas imagens aqui no Pinterest, né? A gente vai estar buscando alguns fundos aqui no Pinterest pra gente estar fazendo essa personalização. Depois de muito procurar, coloquei um fundo azul aqui pra gente poder encontrar um fundo azul. Eu gostei dessa opção aqui, acho que vai ficar bem bacana como fundo. E aí a gente vai salvar a imagem e aí a gente vai lá pra personalização, tá? Aqui no Pinterest tem várias imagens, vocês podem estar buscando várias imagens, rosa, azul, verde, pra fazer a personalização.
Isso depende muito, porque como é um arquivo personalizado, vocês vão ter que personalizar como a sua cliente quiser, né? Então a personalização vai ser muito do que o cliente vai querer, mas aí hoje a gente vai estar fazendo essa personalização no azul. Vou estar vindo aqui e vou jogar a minha imagem no quadrado maior, tá? Esses quadrados menores que estão aqui, gente, é só o tamanho, é só pra me ter uma noção aonde que eu preciso colocar a arte das escritas, tá? Mas eles não vão aparecer na impressão. Essas aqui são as medidas do meu papel Paraná. E esse que tá em volta é o papel onde eu vou fazer o acabamento da minha tampa, tá bom? Então, eu vou estar posicionando aqui aonde eu quero, aonde eu vou querer o meu... Esse primeiro quadrado é a tampa, é a parte da frente da tampa, tá? Então, a gente vai estar colocando a nossa personalização aqui. Então, eu vou estar arrastando aqui pra colocar os detalhes. Vou ver se eu consigo fazer um deslocamento interno pra ver se fica legal. Eu acho que não vai ficar legal por causa das borboletas e das flores. Eu acho que vai ficar muita informação, tá? Então, eu não vou estar colocando. Eu não gostei muito desses traçadinhos. Nenhum deles fica legal, acho que não fica bacana. Então, eu vou estar removendo, tá? Não vou estar colocando esse detalhe. E aí, a gente vai estar pegando uma frase que eu acho que faz todo sentido nessa caixinha promessa. Que é acreditar é o primeiro passo. Vocês podem estar usando essa frase ou vocês podem estar usando outra frase. Isso fica opcional, tá, gente? O acabamento, a personalização fica opcional de vocês. Aí eu vou desagrupar para me mudar a cor, tá? Colocar o azul aqui, que é o azul das borboletinhas aqui. Vou estar aumentando um pouquinho, vou estar selecionando os dois e vou estar alinhando para centralizar. Essa parte daqui, ele tem que ficar de cabeça para baixo, tá, gente? Pra ficar certinho na hora da tampa. E pronto, ó. Já estou com a minha tampa toda personalizada. Na hora que eu for imprimir a minha tampa, esses quadrados que estão aí não vão aparecer, tá? A gente vai fazer tudo medido na hora da montagem, tá? Então, esse processo de personalização aqui, a gente já finalizou, tá? Então, eu vou estar agrupando essa parte e vou estar imprimindo. Antes de imprimir, gente, a gente precisa de fazer o acabamento na parte de dentro da caixa, tá? Pra fazer esse acabamento na parte de dentro da caixa, eu venho aqui, ó, vou medir certinho o tamanho que fica só os quadrados, esses quadrados de dentro, que é aonde eu vou fazer o acabamento da contracapa, né? Que é da minha guarda, pra fazer o acabamento na parte de dentro da capa. Então, a gente faz a medida certinha aqui. Coloquei esse azul só pra ficar mais fácil de arrastar. E aí, ó, eu gosto de colocar o mesmo fundo que eu usei dentro, ou eu coloco no lado de fora, tá? Então, eu faço a mesma personalização. E aí, isso também fica a critério de vocês. Se vocês quiserem colocar só azul ou tudo branco, aí fica do jeito que vocês quiserem. Aí, vocês podem estar usando ou colocando eles de lado para os dois imprimirem na mesma folha. Se vocês forem fazer a guarda com papel offset, aí vocês imprimem somente a parte de fora no papel fotográfico e a guarda vocês podem imprimir no papel offset. Eu faço os dois com papel fotográfico, tá? Então, eu já coloco para imprimir os dois juntos, tá bom? Agora, a gente vai estar fazendo, eu vou estar mostrando para vocês como fazer a personalização dos cartõezinhos. Esse aqui, que é o nosso fundo, eu vou estar colocando num tom desse azul mais claro, tá? Que é o que eu vou querer na minha caixinha. Vou querer ela no azul claro e com esse fundo branco, né? Eu acho que vai dar uma mesclada bem bacana, tá? E agora a gente vai fazer os nossos cartãozinhos. Os cartãozinhos, gente, vai depender muito do tamanho que vocês vão fazer a caixa de vocês. Como eu falei pra vocês, já tem esse gabarito aqui, né, desses tamanhos, dessas medidas. Eu gostei deles dessas medidas, eu achei que ficou bem bacana, não ficou muito grande e não ficou muito pequeno. E ficou muito bonitinho pra fazer uma decoração, né, se a pessoa for comprar pra fazer uma decoração, então eu acho que é bacana, o tamanho tá legal. Isso vai depender muito de vocês também, na hora de vocês forem fazer
a montagem de vocês, né? Você vê que você quer fazer alguma alteração, aumentar um pouquinho a caixa ou diminuir, você pode fazer como eu tô mostrando aqui. E aí, o cartãozinho vai depender o tamanho também da caixinha, né? Aqui eu tô fazendo o meu cartãozinho 8x3. Eu acho que fica bacana no tamanho da minha caixinha, né? Que a minha caixinha tem 10 centímetros, 10x4. Então, 8x3 fica bacana. Não ficam os cartãozinhos pequenininhos. Vou estar colocando o mesmo fundo da tampa, que eu acho que fica bem bacana, o mesmo fundo, tá? Fica uma coisa bem, tudo o mesmo padrão, né? Então, toda vez que vocês forem personalizar, vocês usem o padrão da tampa, vocês podem usar a mesma personalização pros cartãozinhos, ó. E aí, a gente só faz alguns detalhezinhos pra deixar eles mais legais, tá? Depois de colocar o fundo, né? Vou colocar aqui, posicionar certinho. Vou fazer um deslocar de 0,1, 0,100 no azul pra ficar bem bacana, tá? No azul mais escuro, pra ficar uns cartãozinhos bem bacana, bem detalhado mesmo. Vou fazer um deslocar também pra dentro, um deslocar interno pra colocar esses pontilhados que eu acho que fica muito bacana. Vou colocar na cor azul. E aí, gente, os versículos, eu vou mostrar pra vocês aonde que eu pego os versículos. Eu pego eles na internet mesmo, no Google. Vocês podem pesquisar por versículos bíblicos, tá? Que lá vai aparecer várias opções. Ou vocês podem buscar versículos bíblicos de promessas, que vão aparecer vários versículos lá das promessas que Deus fez pro ser humano, né? Pra nós. Ou vocês podem pesquisar versículos bíblicos motivacionais. Os que eu pesquisei foram versículos bíblicos motivacionais, tá? Que eu acho que faz todo sentido. Eu acho que todos os dias a gente precisa de uma motivação. Às vezes tá um dia muito caótico. Então você pega um versículo ali que te levanta pra cima, que te faz ter fé e acreditar que vai dar tudo certo. Eu acho que é bem bacana. E eu acho que isso é a proposta da caixa de promessas, né? Sempre ter um versículo para confortar a gente, então eu acho que é bem bacana. E aí vocês podem escolher, ó, tem vários sites com vários versículos. Eu gosto desse aqui, tá? Porque eles já dão a frase com um versículo embaixo. Então isso fica muito mais fácil de fazer a colagem, de copiar e já colar. E vocês podem copiar e já colar diretamente lá no estúdio. Tem várias opções. E aí vocês vêm e colam aqui, ó. É super simples, gente, fazer esses detalhes aqui, tá? Eu vou deixar nessa mesma fonte e aí eu vou colocar na cor preta. Eu gosto de colocar um pouquinho mais... colocar sempre assim, ó, pra ficar mais grande, né? Mais visível. E aí, ó, só coloco no preto. Eu gosto de colocar na cor preta todos a letra, porque fica mais visível, né? Por qualquer decoração que seja, que a letra fique no preto, que fique mais visível. E aí vocês fazem um deslocar, tá? De 0,100 também na letra, pra destacar a letra, porque como tem o fundo, se a gente não usar esse destacar, as folhas e talvez pode atrapalhar. E pronto, gente, o nosso cartão já está pronto pra fazer a personalização. Vou deixar esse kit aqui pra vocês, ó, já com várias frases, e vou mostrar pra vocês como fazer a personalização desses kits super fácil quando vocês abrirem o Silhouette Studio. Ó, quando vocês abrirem os arquivos, eles já vão estar desse jeito aqui. Aí eles vão estar agrupados, tá? Então vocês vêm, desagrupa todos os arquivos, tanto a capa, como também desagrupa os cartões, tá? Só uma vez, desagrupa só uma vez, só pra tirar a fonte, separar as letras dos cartões. A parte de baixo dos cartões, que vão estar só as plaquinhas, elas vão estar todas juntas. Então, isso vai facilitar na hora de fazer a personalização. Vocês vão escolher o fundo que vocês vão querer colocar, né, de personalização. E aí, somente arrastar pro fundo da capa. Vocês simplesmente fazem esse processo de arrastar. Esse aí eu tô colocando o fundo rosa, que é mais uma das opções que tem disponíveis aqui pra vocês. E olha como é simples, então não vai precisar editar um por um, ter aquela dificuldade toda na hora de fazer a personalização. Não, é só vocês desagruparem os arquivos aí do Silhouette Studio, desagrupa e coloca o fundo que vocês quiserem. E olha que bacana, já vai estar com a personalização toda nos cartões, na capa e no fundo também. E aí vocês podem somente
alterar, né, a cor essa cor aqui que fica da parte da caixa, colocar ele num tomzinho rosa e também modificar aqui as letras. Aí se vocês forem fazer personalizado com o nome da cliente, vocês também podem usar ou essa frase ou fazer com o nome da cliente ou com outra frase. Eu não sei como vocês vão fazer a personalização aí, tá? Então, aqui é só desagrupar também a letra, tá? Porque ela tá agrupada com a parte de baixo, que é o deslocar branco. E aí, vocês vão vir aqui, ó, vou escolher um rosinha no tom da caixa. E vou estar colocando as minhas letras rosas. E pronto. Somente isso. Vou estar mudando também, alterando a cor da minha caixa, né? Vou estar colocando ela rosa. E pronto, gente. Já vai estar pronto o meu kit rosa. Então, assim, ficou super fácil fazer essa personalização. Vocês podem fazer a caixinha no tom verde, no tom amarelo, no tom... do jeito que vocês quiserem, de uma forma super simples, tá? Se vocês quiserem mais mensagens, 50... Aqui, se eu não me engano, tem 40 e poucas mensagens. Vocês podem fazer com 50 mensagens, com 60 mensagens. Aí fica opcional. Depende muito do que vocês vão querer entregar para os seus clientes, tá? E agora, gente, a gente vai vir com a nossa montagem da nossa caixinha, tá bom? Agora, vamos para a montagem da nossa caixa. Gente, essa caixa no tom azul ficou a coisa mais linda do mundo. Eu achei essa personalização bem fofinha. A gente vai fazer a caixinha, né? Essa caixinha de promessas, gente, que eu vi essa caixinha, né? E falei assim, cara, eu acho que as minhas alunas vão amar essa caixinha. E como a gente tá na pegada de encardenação, como vocês vão usar o papel Paraná, eu vou tentar trazer vários conteúdos de cartonagem aqui também. Porque como vocês já vão ter os materiais, como essa caixinha aqui, a gente pode até fazer com as sobras de papel Paraná que sobrou aí no seu ateliê. Então, vocês podem fazer usando pouco material e que dá um rendimento muito grande. Então, focar em produtos assim que você faz muito rapidinho, que gasta pouco material, então isso é bem legal. E essa caixinha, gente, é muito interessante porque é como se fosse aqueles potinhos. Eu já vi vários influenciadores, várias pessoas comprando esses potinhos que vêm com frases motivacionais. Então, esses versículos bíblicos aqui vai ser um sucesso, eu tenho certeza, aí no seu ateliê. Façam e divulguem, que eu tenho certeza que vocês vão ter vendas deste produto, tá? Porque é uma opção bem bacana para vocês terem no seu portfólio. E fica a coisa mais linda do mundo. Façam um para vocês, tá? Mesmo se vocês não forem trabalhar com isso, façam um para vocês deixarem aí no ateliê de vocês. Eu já tenho o meu, que é esse roxinho, que eu achei a coisa mais linda do mundo. E aí eu vou tirando cada dia uma frase, um versículo bíblico motivacional aqui, pra me motivar todos os dias. Mas vamos lá começar. Gente, pra fazer essa caixinha, a gente vai estar usando, né, as placas nas medidas do gabarito. Vocês lembram que na aulinha a gente fez o gabarito com as medidas? Então, essas medidas que a gente usou lá na nossa aulinha vai ser as medidas que a gente vai cortar a nossa placa, que foi aquele gabarito de medidas lá. Então, esse aqui, ó, ficou 4 centímetros, as laterais 4 centímetros por 4,5 e a parte maior ficou 10 centímetros por 4,5, tá? Então, todas essas medidas vão estar lá no gabarito. Esse gabarito aqui, eu fiz ele nessa parte aqui pra caber no folha 4, pra ficar mais fácil da gente fazer a montagem dele, tá? Pra ficar dobrando assim certinho, tá? Então, aqui, a gente vocês podem cortar, não precisa cortar pra cortar e separar esse papel Paraná, tá? Vocês passam o estilete somente até a última camadinha pra ele ficar dessa forma assim, inteiriço, tá bom? Então, aqui tem 4,5 por 4 e 4,5 por 10. Essas são as medidas aqui, tá? Então, as laterais são 4 por 4,5. E a parte maior aqui é 4,5 por 10. Essas são as medidas. Como eu falei pra vocês, ó, o corte, ele não precisa ser pra separar, tá? Então, vocês passam aqui o estilete umas 2 vezes, dependendo do corte do seu estilete, né? Pra que fique mais fácil, ó, porque a caixinha já praticamente está montada. Essas duas partes aqui, a gente vai estar cortando 2 placas de 6 por 11,
São essas duas aqui, que vão ser, uma vai ser a parte da tampa e a outra vai ser a parte de baixo, tá? E a gente vai estar cortando também uma de 4,5 por 11, tá? Que vai ser a parte do meio da nossa tampa. E essa parte aqui vai ser o fundo da nossa caixinha, que é com as medidas que eu coloquei lá, de 4 centímetros por 9,7, tá? Agora a gente vai cortar aqui, né? Como eu falei pra vocês que eu coloco numa folha A4 pra gente estar cortando tudo junto. E aí a gente vai fazer esse recorte aqui da nossa tampa, tá? Como eu mostrei pra vocês lá, ó, quando a gente faz o recorte, não aparece aqueles quadradinhos, né? Não vai aparecer, não precisa colocar pra aparecer aqueles quadradinhos, tá, gente? Não precisa. Vou mostrar pra vocês como fazer a montagem aqui. Se vocês quiserem imprimir de um lado a personalização e por trás imprimir o gabarito, para vocês saberem aonde vai colocar, vocês podem ter essa opção. Só que como o papel é adesivo, quando vocês imprimirem o gabarito na parte de trás, vocês vão estar removendo a folha para fazer a colagem, né? Então não tem necessidade. Do jeito que eu vou estar mostrando para vocês aqui, vai ser super fácil vocês não errarem na hora da colagem e colar certinho, centralizado, tá bom? Ó, a gente faz o recorte de todo o nosso papel. Vocês podem fazer essas caixinhas, como eu falei lá, de tamanhos diferentes, se vocês quiserem fazer menorzinha, maiorzinha. Quando a gente finalizar, vocês vão ver como vai ficar, né? E aí é opcional o jeito que vocês vão montar essa caixinha, tá? Então, vamos lá, ó, gente. Colocando aqui, a gente vai estar usando uma régua fio de cabelo de 1 centímetro. Por quê? Vocês lembram que eu coloquei a espessura separando aquele quadrado da tampa? Que era o quadrado das medidas que eu ia ter que cortar o papel Paraná. E eu coloquei a medida da lateral de 1 centímetro. Então, a gente vai estar usando essa régua de 1 centímetro para estar sendo apoio para a gente estar colocando o nosso papel. Então, a gente vai estar colocando essa régua na ponta que tem as letras, tá? Que tá o acreditar é o primeiro passo. Então, a gente coloca ela na ponta. Antes de fazer esse processo, gente, eu esqueci de fazer a laminação. Vou estar fazendo a laminação a frio com papel contact, tá? Então, vou estar usando o meu papel contact aqui pra fazer a laminação. Vou cortar rente ao meu papel e aí vim com a laminação super simples, como a gente já teve a aulinha aqui, né, de laminação a frio. A gente vai estar pondo papel, recortando papel contact. Ó. E aí eu vou estar limpando aqui a minha capa com um paninho super fino para não arranhar a minha capa, para estar tirando pozinhos, sujeiras que ficam. E aí eu vou estar fazendo da mesma forma que eu fiz lá nas capas da agenda, tá? A gente tira a pontinha do papel contact e aí a gente coloca onde a gente vai fazer a laminação, né? No papel onde a gente vai fazer a laminação. E aí a gente vem com a espátula de uma forma super simples para fazer esse acabamento, tá? Aí eu venho puxando meu papel contact e fazendo a laminação da minha capa de uma forma super simples. Gente, é importante vocês fazerem a laminação da capa para ficar super resistente e não acontecer de ficar sujando ou até mesmo rasgar a capa, tá? Quando a gente faz o vinco no papel Paraná, quando a gente vai fazer o vinco para dobrar, se não tiver bem protegido, é bem capaz de rasgar o papel. Então, o papel, o contact ou a laminação com BOPP, vocês podem fazer o que vocês preferirem aí. Isso vai ajudar isso não acontecer, tá bom? Então, vamos lá, ó. Agora sim, depois tirei a proteção aqui do adesivo e vou colocar rente à minha folha, tá? Porque eu fiz esse acabamento aqui de 1 centímetro. Então, eu posiciono uma régua assim, e aí eu vou colocar outra régua lá do outro lado pra deixar tudo certinho. Assim eu vou evitar de colar torto, tá? E vão ficar todos na mesma medida certinhos. Ó, então aí eu venho aqui, vou colocar outra régua do outro lado aqui na parte de cima, também de 1 centímetro. Ó, essas réguas aqui, gente, são réguas T, que vem naquele kit que eu mostrei pra vocês de material, que a gente usa pra
cartonagem, a gente usa pra encardenação também. Ó, e aí eu venho com outra régua, tá? Vocês lembram que eu falei que tem que ter um espaçamento de 0,4 milímetros? Então, eu vou estar posicionando essa régua aí, ó, pra estar fazendo esse espaçamento aí. Por que a gente faz esse espaçamento? Quando a gente vai dobrar, se a gente não fazer esse espaçamento aí, a gente rasga a folha. Então, precisa ter um vãozinho aí nessa parte pra não rasgar a folha, tá bom? E aí, a gente vem colocando as 3 placas. A menor a gente coloca no meio e as 2 das pontas são as de 6 centímetros, tá? E pronto, ó, gente. Finalizei. Agora, a gente só corta as pontinhas. Vou verificar se tá tudo certinho, ó. E aí, a gente corta as pontinhas e faz o acabamento como se a gente estivesse fazendo o acabamento em uma caixa de agenda normal, tá? O acabamento é o mesmo, ó. Corta todas as pontinhas e vamos fazer o acabamento final. Vou cortar esse excesso de papel contact aqui, porque eu acho que fica mais difícil de colar quando tem esses excessos assim. E pronto. Agora, a gente pega a nossa espátula e faz o mesmo processo, ó, de acabamento. Como se a gente estivesse encapando mesmo uma capa de agenda, tá? Vou pegar o vincador aqui pra fazer o vinco aqui nas laterais, pra não ficar mostrando essas pontinhas, por isso que a gente faz esse processo com o vinco. E aí, a gente faz o acabamento. E prontinho. A minha parte da frente já está pronta. A que a gente recortou junto é pra fazer esse acabamento aí, ó, tá? Fazer a guarda. Aí eu venho com o vincador, ó, gente, na parte onde tem essas dobradiças, tá? É importante a gente usar o vincador, a gente fazer o vinco, tá? Pra ficar mais fácil e ficar certinho o acabamento. Como eu falei pra vocês, tá vendo? Se a gente não usar o papel contact, com o tempo isso aí vai rasgando. De tanto abrir e fechar, o papel fotográfico ele rasga com muita facilidade. Então, até mesmo para evitar isso acontecer, a gente usa a laminação para proteger isso aí também, ó. A gente vai medir aqui, eu vou medir certinho para ver se deu certinho aqui, tá? Se tiver sobrinhas, vocês podem recortar as sobrinhas. E aí, a gente vai fazer a colocação dessa guarda, super simples também da mesma forma. Se vocês quiserem, como eu falei, usar o papel offset, vocês podem. Eu gosto do papel, por ser a mesma coisa, eu uso o fotográfico mesmo. Não vejo necessidade de laminar, mas se vocês quiserem fazer a laminação, vocês também podem fazer a laminação na parte de dentro, tá? Bem que a parte de dentro, ela só fica a parte da tampa e essa parte da tampa aparecendo, porque as outras vai estar com a caixa. Então, não tem necessidade de fazer a laminação, tá? E pronto, ó, gente. Já estamos com a nossa parte certa. Vou passar o vincador aqui certinho pra fazer o vinco e prontinho, ó. Já tenho a minha capa certinha. Agora, a gente vai fazer a parte da caixa. Gente, tá desse jeito aqui porque eu fiz a colagem errada e eu tive que acabar removendo pra fazer novamente, tá? Vamos lá. Primeira coisa, o importante é se fazer um curso. Porque quando a gente faz o curso, a pessoa já te passa os detalhes todos que você precisa fazer e você não fica gastando material e quebrando a cabeça de como fazer aquilo. Então, por isso que é legal o curso. Mas vamos lá, gente. Como vocês podem ver, tem 2 partes, a fininha e a maior. A maior é que a gente vai usar nessa primeira parte, tá? A gente vai fazer a colagem na parte onde não tem o vinco, tá? Onde não foi feito o recorte, na parte de dentro da caixa, tá? E aí, na parte de fora, a gente vai fazer aquela parte mais fininha. Então, a gente vai começar colocando cola nessa parte, tá? Em toda a peça, a gente vai estar colocando cola. Vocês podem estar colocando a cola com o papel ou com o pincel ou com um rolinho, ou vocês, para facilitarem a vida de vocês, usem o papel adesivo offset. Já mostrei pra vocês aqui essa dica, né, de usar o papel sulfite, que é mais barato, que é mais em conta, gente, só porque dá muito mais trabalho. O offset é só você cortar nas medidas certinhas e só pregar e pronto, super fácil, prático. Então, assim, a colagem realmente, se você não tiver o papel offset aí.
Eu estou fazendo que, como é para dar o curso para vocês, não vou estar gastando material à toa, tá? Então, o sulfite para mim sai mais barato. Então, como ele fica com um acabamento bonito também, eu vou estar usando o sulfite. Mas eu indico vocês a comprarem o offset para fazerem acabamento nas suas peças. Offset adesivo ou qualquer papel fosco que seja adesivo, tá? Agora a gente vem, ó, posicionando aqui a nossa parte para fazer a colagem do adesivo. Se vocês estiverem usando o adesivo, vocês podem já fazer a colagem dessa forma aí, tá? E ó, com o papel ofício, que é o papel que eu estou usando, a gente precisa ter bastante cuidado na hora que a gente for fazer a dobradura aqui, tá? Porque ele é um papel bem fininho, então é mais fácil de rasgar. Então, quando vocês forem fazer esse acabamento aqui, ó, usem a espátula, fazem o acabamento, usem a espátula pra ficar o acabamento perfeito, tá? E não rasgar a sua folha. Aí, vocês vêm finalizando com a espátula pra garantir que fique bem retinho a nossa colagem e certinha. E pronto, já está finalizado. Nessa parte aqui, pra gente fazer o final, a gente corta as pontinhas e vai fazendo igual a gente fez com o papel adesivo na outra parte, né? Na parte da tampa. A gente cola as pontinhas, tá? Ficou esse espacinho branco, gente, porque quando a gente vai colar, imprimir no papel normal, ele não preenche a folha e aí sai essas bordinhas brancas. E pra ficar maior a minha bordinha, eu deixei a bordinha branca. Se vocês forem imprimir no papel sem borda também, podem usar essa dica, porque a pontinha branca ela vai ficar pra dentro do papel, tá? Não vai mostrar. Aí eu passo cola de novo nas laterais pra fazer a colagem. Se vocês estiverem usando o papel offset adesivo, vocês não precisam desse trabalhão todo. Ah, e uma dica, se vocês forem usar cola, fiquem com um paninho molhado sempre perto de vocês, tá? Pra vocês irem limpando a cola, porque vai sujando tudo, ou então vocês usam papel pra proteger a base de vocês, porque depois a base vai ficando toda cheia de cola e sujeira, como a minha aí, tá? Então, protejam a base de vocês com um papel, pode até ser um Chamex, vocês colocam ali por baixo, pra fazerem a proteção se vocês forem usar cola, tá bom? E aí, ó, a gente faz o acabamento normal, tá? Faz a colagem certinha. Aqui eu tô usando cola extra branca, tá, gente? Pra cartonagem tem que ser a cola extra branca. E pronto, ó, gente. A nossa parte de dentro está finalizada com o acabamento perfeito, usando papel ofício e cola, né? Agora, a gente vai vir com a parte de fora. Esse papel de fora, gente, ele precisa ser um pouquinho maior, tá? Do que esse meu. Eu acabei errando na medida porque eu não me atentei que teria os espaçamentos que ficam do lado, né? E antes da gente fazer a colagem dele, vocês podem pegar um pedaço de adesivo mesmo da capa e fazerem a colagem aí na lateral pra segurar mais, tá? Só a cola não vai segurar. Então, vocês podem estar usando esse papel adesivo ou vocês podem estar usando fita mesmo, fita crepe. Aquelas fitas brancas também. Eu vou estar usando um pedacinho de papel adesivo mesmo. Aqui eu já fiz a colagem da nossa base, que é o fundo da nossa caixa, tá? Da mesma forma, gente, fiz primeiro o acabamento, depois a colagem dessa parte aí, depois fiz o acabamento finalizando, tá? Super simples. E aí, ó, a gente vai passar cola na lateral dessas bases também, na nossa base do fundo da nossa caixa, né? Vai passar cola em todas as laterais pra gente tá fazendo a colagem do nosso fundo da nossa caixa. Passa cola. Não precisa passar muita cola, tá, gente? E cuidado pra não manchar a parte de dentro. Vou colocar ela nesse papelzinho aí pra proteger a minha base. E aí a gente vem posicionando, ó, pra fazer a colagem. Como eu falei pra vocês, vocês podem usar um pedacinho de papel adesivo mesmo pra tá fazendo a colagem. Até o papel adesivo que vocês usaram, que sobrou da capa, vocês podem estar usando pra fazer essa colagem aí na capa, tá? Pra segurar bem certinho e pra facilitar na colagem também. Vocês vêm, ó, posicionando certinho, tá? Não precisa, gente, ser rente, tá? Essa parte aí não precisa ser rente, ela tem que ficar juntinha, mas não precisa ultrapassar uma na outra, tá? Porque elas têm que ficar igual as outras ficam, senão vai modificar o tamanho da caixa. E pronto, a gente faz
a gente prega esse adesivo aí pra fazer a sustentação da nossa caixa. E pronto. Aí agora a gente vai fazer a colagem da outra parte que ficou da nossa caixa, tá bom? A gente posiciona o fundo certinho e aí a gente segura um pouquinho, gente, pra firmar, tá? Pra colar, pra gente fazer a sequência. Agora a gente vai pegar o nosso outro pedaço de papel, vamos passar a cola. Eu sempre gosto de começar por aqui, onde tá o papel adesivo, e aí a gente vem passando a colinha, ó, por toda a nossa caixinha. E colocando o nosso papel, que é aquele papel mais fininho que ficou sobrando, tá? E aí a gente vem, ó, posicionando ele, tá? A gente vem com a espátula, ó, a gente passa a espátula para ficar bem lisinho. Se vocês tiverem com o papel adesivo, é só a cola que muda, mas aí vocês colam a parte, passa a espátula para ficar lisinho, aí vem cola a outra parte, tá? Nessa mesma forma aí. E aí a gente faz esse processo em toda a nossa caixa de colagem até chegar na outra ponta e fazer a finalização dessa. Prestem bastante atenção se tá certinho, se está pegando todos os pontos, tá? E se tá ficando bem certinho pra gente fazer a finalização da nossa caixa, ó. Depois que a nossa caixa estiver pronta, a gente vai vir com a finalização da nossa caixa. Então, a gente vai pegar essa parte aqui. Eu já tava colando a caixa antes mesmo de fazer a finalização com o meu alicate, tá? Pra gente colocar o nosso elástico que vai segurar a nossa tampinha, pra ficar bem bonitinho, tá? Vocês podem estar usando tanto o elástico normal, como o elástico que eu vou estar usando aí, vai ser um elástico mais fininho. Esses elásticos vocês podem encontrar em papelaria normais também, aqueles mais fininhos, eles são bem legais. Também, então vocês podem estar usando essa opção também. Então, vai fazer 2 furinhos na parte de baixo, tá? Vai estar aplicando o ilhós, vai estar colocando com o alicate normal, fazendo a aplicação do ilhós com o alicate dos 2 lados. Eu posiciono a minha caixa aqui, tá? Pra fazer a medida do tamanho do meu elástico, ó. Coloco a minha caixa aqui, vou medir o meu elástico. Eu puxo ele um pouquinho, gente, coloco rente ao buraquinho ali, tá? Pra saber o tamanho do meu elástico. Então, sempre eu puxo um pouquinho, coloco na medida do buraquinho e aí eu sempre dou essa voltinha aí pra que ele fique bem firme, tá? Porque ele não pode ficar frouxo, ele tem que ficar menor que o tamanho que a gente escolheu. Por isso que quando a gente puxa essa parte aí, que fica essa sobrinha aí, ó, é o tamanho certo pra ele ficar bem firminho. Agora a gente vai vir com a colagem. Aí a gente passa cola na parte da frente ou na parte do fundo pra fazer a colagem. Gente, eu colei aí a minha caixinha rente à minha parte de trás. Então, não façam essa colagem na parte de trás, tá? Porque vai ficar muita sobra na parte da frente. Ela precisa ficar centralizada. Eu fiz a colagem aí na parte de trás, mas eu não gostei. Eu prefiro do jeito que ficou a roxinha, abrindo a tampa todinha. Vocês vão ver que ficou bem, sobrando bastante espaço aí, ó, na lateral, na frente, tá vendo? Da minha caixinha, ficou praticamente 1 centímetro. Como a nossa caixa ela é 1 centímetro menor, né? Então, eu não gostei do acabamento final. Eu acho que ficaria melhor se eu deixasse ela centralizada na minha caixa aí, ó. Tá vendo esse espaço aí que ficou? Então, eu acho que ela centralizada na caixa fica melhor do que ela colada na parte de trás. Então, deixem como tá a roxinha. A roxinha, ela não é colada na parte de trás, a parte da tampa abre e ela fica mais centralizada, como vocês podem ver aí, ó, tá vendo? Eu não colei a parte na lateral. Então, fica melhor... até mesmo para vocês posicionar ela mais rente, tá? A caixa, para não ficar desse jeito aí com muito espaço. E é isso, gente. Depois é só imprimir os cartõezinhos e deixarem todas bonitinhas aí para vocês tirarem o versículo sempre que vocês quiserem. Eu espero que vocês tenham gostado bastante dessa aulinha. Vou tentar trazer mais conteúdos desse para vocês aqui no nosso curso. De caixinhas diferentes, de modelos diferentes, que realmente vão vender, tá? Às vezes a gente quer fazer tudo e às vezes não é tudo que vende, que dá um lucro bom. Então, essa caixinha, ela dá um retorno financeiro muito bom, porque ela usa poucas peças, poucos materiais, é muito simples de fazer
Então, e você pode vender por um preço muito bacana, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e até a nossa próxima aulinha.